Olá! No vídeo de hoje nós vamos trazer a psicanálise para as discussões aí com a educação. Tema extremamente importante, né? A educação é essa instituição que ocupa um lugar na vida das pessoas. Quando a gente fala da psicanálise, num recorte bem breve, né, que é o nosso objetivo aqui, a gente precisa considerar, né, a produção, a criação. Então, Sigmund Freud, no final do século XIX, um médico, ele de uma certa forma começa a pensar que sintomas, que problemas da ordem mental não poderiam mais ser vistos como orgânicos, como neurológicos. Então, a proposta da psicanálise é analisar a vida psíquica, analisar a formação de sintomas, tentar de uma certa forma localizar a origem disso tudo. Então, a psicanálise desde a criação, ela vem se dedicando a isso, ao estudo, à observação e à análise, né, dos processos aí psíquicos. Freud deixa N contribuições, né, extremamente significativas ao longo aí desse século, do século XX, do século XXI. O inconsciente enquanto um lugar, né, quando a gente consegue, a partir da psicanálise, entender que nós não somos senhores o tempo inteiro do nosso destino, a gente, de uma certa forma, consegue, então, trazer a psicanálise para qualquer espaço. E aí a educação vai ser essa tentativa nossa nesse momento. Quando a gente fala aí dos processos de ensino e aprendizagem, nós não vamos aí entender que as crianças, adolescentes e mesmo adultos, eles vão trazer para esse contexto educacional só sua consciência, só seus processos cognitivos, né? Memória, atenção, concentração. A gente vai entender a partir da psicanálise que os sujeitos aprendentes, eles são sujeitos marcados pelo inconsciente. Esse inconsciente a gente também precisa conseguir localizá-lo assim, de uma forma mais geral, para a gente poder dar sentido a ele nos processos de ensino e aprendizagem. Então, vamos pensar um pouquinho a partir da apresentação freudiana, da estrutura de personalidade. Então, para Freud, ao nascer, a vida psíquica ela vai começar um funcionamento impulsionada por algo que é muito primitivo, né? Por uma procura e encontro com prazer. Então, o nosso inconsciente ele começa assim sua história. Ele vai ser regulado, ele vai ser governado para procurar pelo prazer. E essa procura pelo prazer ela vai se dando aí de forma simples, né, em situações bem cotidianas, e depois ela vai de uma certa forma encontrando aí outras formas. Depois do inconsciente, depois, né, desse registro inicial aí da nossa vida psíquica, a criança ela vai gradativamente se havendo com a realidade. Então ela vai começar a entender que nem tudo é prazer, né? Ou ela não vai ter somente acesso ao prazer. Então a gente vai ter uma outra parte compondo a estrutura psíquica, chamada pela psicanálise freudiana de ego, né? E esse ego ele vai ser aí um eu muito regulado pela realidade. Então vai fazer um contraponto importante aí com o inconsciente, que é regulado pelo prazer. Então assim a gente vai tendo um psiquismo que de uma certa forma vai dando conta de atender ao que é bom, ao que dá prazer, mas de uma certa forma também atender às demandas e às exigências aí da realidade. Freud fecha essa estruturação psíquica dizendo que é importante também uma internalização de leis, normas, padrões, né? Os próprios valores, eles também vão ter lugar no psiquismo. Né? Então ele vai chamar de superego essa internalização aí muito ligada às leis. Então assim a gente tem, né, uma estrutura que suporta, que nos acompanha, que de uma certa forma nos possibilita ter acesso às experiências, dar conta de um monte de questões que são demandadas a nós. Então quando Freud apresenta essa estrutura e organiza isso para entender o funcionamento psíquico aí, né, muito ligado às doenças mentais, nesse recorte que a gente está fazendo aqui hoje, a gente traz essa estrutura psíquica para dentro de uma sala de aula. Então todas as crianças, todos os sujeitos aí que são sujeitos da aprendizagem, eles a partir da psicanálise eles também vão ser
governados não só pela realidade, que orienta, né, que deixa o pé no chão, que nos apresenta o que é certo, o que nós devemos investir, mas os sujeitos aprendentes, eles também são governados em alguns momentos pelo inconsciente, que é regulado pelo prazer. Então, assim a gente encontra, né, um entendimento para uma frase freudiana muito impactante, né? Ele vai dizer que a educação é impossível. E a gente consegue, então, entender que essa impossibilidade, na verdade, ela vai dizer de entraves, de dificuldades que a educação vai ter que se haver, né, quando apresenta seus conteúdos, quando se dispõe a ensinar crianças, adolescentes e adultos, né? Esses processos aí ligados à aprendizagem, eles podem ser atravessados e provavelmente serão, né, pelas manifestações do inconsciente, por questões aí que nem o próprio sujeito sabe, consegue entender, às vezes que o próprio sujeito não consegue controlar e que vai aí atrapalhar, né, e tirá-lo desse lugar mais consciente, né, que é o que a educação precisa mesmo, né, para que as aprendizagens elas aconteçam. Então assim a gente vai ter, né, a psicanálise lançando luz para que a educação também comece a olhar para cada aluno e ver mais complexidade, né, e ver mais coisas, né, a ter que lidar, né, de uma certa forma, mais elementos aí que vão fazer parte mesmo, né, do contexto educacional. Eu penso que são as contribuições aí mais gerais, né, que a gente pode recortar da psicanálise e trazer para a discussão de hoje. Então, tem uma frase bem equivocada, né, ligada a Freud, que Freud explica, né? Então a gente deveria trazer no contexto de Freud tentou compreender a partir da psicanálise questões muito complexas e a educação é uma delas, né? Então, espero que vocês tenham conseguido acompanhar as discussões, o que eu fui apresentando. Aguardo vocês no canal com a inscrição, com suas sugestões, com suas curtidas, apontamentos. Curtam também nossa página no Facebook. E até o próximo.